Bom dia! Hoje então eu estou aqui para o nosso devocional e hoje nós vamos ler Provérbios capítulo 12, versículo 18, diz assim: As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Aqui no Provérbios 13, versículo 3 diz assim: Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Lá no versículo 13 diz assim: Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Os ensinamentos das pessoas sábias são uma fonte de vida. Eles ajudam a evitar as armadilhas de morte. Quem tem juízo ganha o respeito de todos, mas quem não merece confiança está caminhando para a desgraça. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua ignorância. Olha que Salomão, na sua infinita sabedoria dada por Deus, ele escreveu aqui que as palavras do falador, ou seja, do fofoqueiro, daquele que gosta de falar mal dos outros, elas ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. Quantas vezes nós vimos pessoas que ouviram palavras ou souberam que falaram mal delas, a respeito delas. Às vezes as pessoas saem falando aquilo que elas nem sabem, o que realmente aconteceu, mas elas saem comentando: eu vou falar o que eu ouvi dizer. Mas você não tem certeza se aquilo que você ouviu dizer é realmente de fato verdade. Mas nós não estamos aqui para perder tempo falando da vida alheia. Cada um deve cuidar de si e Deus cuida de todos. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nem para estender o dedo para ninguém, tanto que a palavra diz que se eu quiser tirar o cisco do olho do meu irmão, eu tenho que tirar a trave do meu. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Falar dos outros é fácil, mas ninguém sabe as lutas que aquela pessoa enfrentou, que está enfrentando, as coisas que ela passou, que ela superou muitas vezes sozinha, só ela e Deus. Falar mal, criticar é muito fácil, mas ninguém sabe no secreto o que verdadeiramente está no coração daquela pessoa, o que ela está sofrendo, o que ela está passando, o que ela já passou, o que ela superou. Então, nós precisamos ser aquele sábio que quando abre a boca, as nossas palavras, que elas sirvam para curar alguém, a alma de alguém que está ferida, que a gente possa, a palavra diz aqui, quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. É verdade. Cada um come aquilo que fala. As pessoas vão colher e estão colhendo aquilo que falam. Tudo. A palavra é bem clara, a boca fala do que o nosso coração está cheio. A nossa boca vai falar o que aqui está cheio. O que a gente deixou entrar aqui, desce, depois sai. Jesus disse que não é o que entra no homem que contamina, mas é o que sai.
Quando seus discípulos estavam sendo criticados pelos anciãos, pelos religiosos, por ter ido comer sem lavar as mãos, Jesus disse: não é o que entra que contamina o homem, mas sim o que sai. Palavras, amargura, ódio, raiva, ofensas, palavras que ferem mais do que um tapa. Às vezes, seria melhor dar um tapa em alguém do que uma palavra lançada contra a vida de alguém. Palavras, crenças limitantes, palavras depreciativas. Quantas pessoas ouviram isso na sua infância? Até mesmo quando estavam lá na barriga da sua mãe, alguém disse: mais um para passar trabalho, mais um para passar fome, mais um para ser nada nesta vida. Quantas mães ouviram isso enquanto estavam grávidas e se entristeceram com aquilo que receberam? Palavras lançadas contra a vida delas e contra a vida que estava dentro do ventre. Quantas pessoas ouviram na sua infância: você não vai ser nada, você não vai ser ninguém, você é igual ao teu pai, você é igual à tua mãe, você não serve para nada. Quantas pessoas cresceram ouvindo isso e ficaram com isso aqui? Quantas pessoas não conseguem dar passos, não conseguem sair desses laços do inferno? Palavras, gente, palavras. Palavras que ferem. Palavras, já diz, depreciativas. Quantas pessoas depreciaram as outras? A própria palavra diz que com a boca você abençoa ou você amaldiçoa, que de uma mesma fonte não pode jogar água salgada e água doce. Quantas pessoas amaldiçoam o seu próximo, que é a imagem e semelhança de Deus, quando diz: você é um relaxado, você é um porco, você é isso, você é aquilo. Essa pessoa, ela está denegrindo, ela está depreciando aquela pessoa que Deus criou, que Deus formou assim como eu e como você. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Palavras servem para abençoar e servem para matar. As pessoas não têm noção do poder das palavras. Deus, ele criou tudo falando. Ele disse: haja luz, houve luz. E haja o firmamento. E haja o sol, e haja a lua. E haja o dia e a noite. Tudo se formou através daquilo que Deus disse. Deus disse: e façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus criou tudo falando. Quando Deus levou Ezequiel diante de um vale de ossos secos, ele disse: filho do homem, tem vida? O que o profeta respondeu? Senhor Deus, tu o sabes. Ele poderia ter dito: claro que não, Senhor. Isso aqui é um vale de ossos. O Senhor não está vendo? Está tudo seco. Não tem vida aqui. Não. Ele olhou e disse: Senhor, tu o sabes. Diante daquilo que ele respondeu, Deus disse: profetiza sobre esses ossos. E é assim que Deus faz. Como é que você está? Como é que está a tua fé? Você está como Ezequiel, que diante de um vale de ossos você vai profetizar vida?
Ou você vai ficar olhando com os teus olhos naturais e dizer, Deus está louco. Como é que tem vida aqui? Esses ossos, a palavra ainda dizia, estão sequíssimos, se esfarelando. Quando ele disse, Senhor Deus, tu o sabes. Deus disse, então profetiza. Depois começou a vir os nervos, os tendões, a pele, tudo foi voltando ao normal conforme aquele homem profetizava. Tudo na nossa vida depende daquilo que nós dissermos. O que você tem falado de você e para você. O que você tem profetizado a teu respeito, a respeito do teu filho, da tua filha, dos teus filhos e filhas, do teu esposo, da tua esposa. O que você tem profetizado sobre eles. Quando você vai lá olhar os teus filhos dormindo, você abençoa eles. Você diz para eles, meu filho, você é mais do que vencedor. Eu estava lendo uma metáfora esses dias que era real. Um dos maiores inventores, ele chegou em casa com uma carta na mão para a mãe ler. Naquela carta, a mãe leu. O filho perguntou o que dizia. Ela disse, meu filho, a escola está dizendo que você é demais para ela, que é para você ficar em casa. Aquela mãe, ela alfabetizou aquela criança, aquele jovem cresceu e se tornou um cientista da época. Depois que a mãe havia morrido, ele foi guardar os seus pertences e ele encontrou aquela cartinha que ele chegou em casa, que o professor havia dado nas suas mãos, e ele era uma criança, ele não sabia ler. Quando ele leu, a carta dizia que ele não servia para a escola, que ele não estava apto porque ele não podia acompanhar os outros. Mas aquela mãe, quando ela leu aquilo, ela disse, a escola, meu filho, você é demais para ela. Ela não está capacitada para você. Aquela mãe mudou a história de uma criança através do que ela falou, não do que ela leu, de uma mentira que estava escrita ali. Mas ela falou para o filho que ele era demais para aquela escola. Ela alfabetizou o filho. E o filho se tornou um cientista, um homem, um inventor que tem o seu nome escrito na história. Então é para você ver que tudo depende da forma como você vê as coisas, como você fala. Se você falar conforme os teus olhos naturais estiverem vendo, o que vai ser feito? Mas quando você olha com os olhos da fé, você olha além, você não olha para as dificuldades, para as limitações do teu filho e da tua filha, você olha para eles como vencedores, formados, capacitados, qualificados. Você olha para eles como os olhos de Deus. Assim como Deus olhava para mim e para você. Quando nós estávamos lá no lamaçal do pecado, cativo na mão do diabo, Deus olhava para nós e via a vida em nós. Via nós hoje, não como nós estávamos lá atrás. Deus olhava hoje, como nós estamos aqui hoje, em comunhão, ouvindo a sua palavra, profetizando, pregando. Era assim que Deus via nós.
e é assim que Ele vê. Então é assim que você deve ver e é assim que você deve falar. O teu proceder deve ser sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luminoso, mas se eles forem maus, o teu corpo estará em trevas. Quantas pessoas o corpo está em trevas? Porque os olhos não conseguem ver o sobrenatural. E daí, elas falam aquilo que elas estão vendo. Profetizam morte nos seus caminhos, profetizam morte na vida dos seus filhos, profetizam fracasso, desânimo, perdas, falências. Quantas pessoas mudam situações? Eu já falei aqui, eu tenho uma amiga, uma senhora, que quando ela entrou numa empresa de imóveis, a empresa estava com rumores de que iria falir. Quando ela entrou ali, ela disse: em nome de Jesus, esse espírito de falência está repreendido daqui. Enquanto eu estiver aqui, essa empresa não fecha. E eu acredito que essa empresa está funcionando até hoje. E isso faz anos. Por quê? Porque uma mulher de Deus colocou o pé naquele lugar, repreendeu aquele espírito de falência e ela disse: enquanto eu estiver aqui, esse lugar não fecha. Está lá. Porque é isso que você deve fazer. Há rumores, a minha empresa vai fechar, estão demitindo. Então ore, repreenda o espírito de falência. Diga: na minha casa não, desemprego não, está repreendido isso em nome de Jesus. Eu quero que você reflita nesta palavra. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Quantas pessoas estão destruindo as suas vidas, seus lares, seus casamentos, suas empresas, pelo que falam. O que você está falando, do que está cheio o teu coração? Então que você reflita nesta palavra. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas, que elas sejam edificadas, que o seu coração seja cheio da tua palavra, que elas aprendam a guardar a sua boca, que elas parem de comer o pão de dores, que elas parem de comer o fruto daquilo que elas estão falando de ruim de si mesmas, dos seus filhos, dos seus esposos, dos seus cônjuges. Que essas pessoas mudem as suas atitudes, a sua mente, a sua forma de agir, de proceder, de falar, e que elas vivam a vida e a vida em abundância que Jesus veio para nos dar. Então que você reflita nesta palavra, nesse dia, e que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.